Juninho, o Chico já falou aí sobre a questão da desclassificação do Atlético, não é? E nós acompanhamos o jogo na sexta-feira, no sábado, com uma expectativa muito grande do que poderia ser. E apesar do Atlético ter feito 1-0 com 20 segundos de jogo, né, nós não acalentamos, pelo menos naquele momento, a ilusão de que o Atlético poderia manter esse resultado, porque logo em seguida o Atlético começou a sofrer uma série de contra-ataques, não é? E a fazer um jogo de defesa contra-ataque. Aí o adversário empatou o jogo e depois virou o jogo. Foi para o segundo tempo perdendo por 2-1. Próximo dos 30 minutos, aí fez o terceiro jogo, o terceiro gol, que em tese matou o jogo. E eu olhando assim, eu pensei, disse, o Atlético não tem mais chance de absolutamente nada, porque o que ele jogou no primeiro tempo e o que ele jogou até agora no segundo tempo não lhe credencia a uma reação, a não ser que ele jogue o dobro do que jogou até o presente momento, mas eu não acredito nisso. E surpreendentemente foi o que aconteceu. A partir do momento que o Atlético tomou o terceiro gol, o Atlético partiu para cima do adversário, criou 6 grandes oportunidades de gols, só não fez o gol que precisava do empate. Né? Então, a gente fazendo uma avaliação do jogo, o Atlético perdeu por diferença de 1-0, foi justamente isso, já que ele precisava empatar para ir para a penalidade máxima, que o desclassificou. Mas jogou mal? Não, jogou muito bem uma parte do tempo, como é natural, você não consegue jogar em alto nível durante todos os momentos da partida, mas não conseguiu fazer o principal, que era o gol, e o adversário se beneficiou disso. E aí a gente faz uma avaliação muito clara. O que foi que desclassificou o Atlético? Foi o jogo contra o Goiânia, lá em Goiânia? Não. Foi o jogo aqui em Alagoinhas, porque lá o Goiânia fez 3 gols e tomou 2. Quer dizer, não resistiu à defesa, ao ataque atleticano, foi surpreendido 2 vezes, tomou 2 gols e podia ter tomado mais 2 ou 3. Né? Mas aqui o Atlético pecou. Primeiro, por quê? Porque o Atlético empatou o jogo dentro de casa, mas o problema não foi o empate dentro de casa, é que o Atlético criou as oportunidades. E o mais difícil, Chico, você sabe que é em uma partida o meio de campo ser criativo e encontrar, né, várias oportunidades depois dessa criação para fazer gols. E perdeu gols imperdíveis. Perdeu um gol com o Nayan, que um jogador de futebol não pode jamais perder na sua vida e no apagar das luzes. Se tivesse feito aquele gol aqui, na soma do jogo de lá seria empate, nós já iríamos para os pênaltis, considerando que o resultado pudesse ser o mesmo que foi na sexta-feira. O que nós achamos difícil acontecer, porque se tivesse feito o gol aqui, o adversário precisaria partir para o ataque lá e aí iria se fragilizar buscando o gol. Então o Atlético perdeu pelo conjunto da obra, ele não perdeu somente por um jogo, nós não vamos aqui cobrar, nós não vamos aqui exigir, dizer que teve responsável, porque o time, com as mudanças que o Atlético sofreu, a partir do momento que começou a enfrentar problemas de ordem financeira, ele passou por uma série de dificuldades e, mesmo assim, teve um rendimento de time campeão. Se isso serve de alento, das 4 equipes que se classificaram, Gama, Brasiliense, Tupinambás e Atlético. Somente o time do Brasiliense permanece na competição. Os outros 3 foram descartados. Mas isso não pode ser alento para a gente, que nós queríamos estar na competição. Esse ano não deu. É preciso melhorar o planejamento, se preparar para eventuais problemas futuros que possam surgir, mas agora é focar nos 2 pré-jogos da Copa do Nordeste. Né? E aí, dizem que peru é que morre de véspera, e o peru de Natal ou de São João. Né? E nós vamos esperar, como você disse, Chico, que o Atlético que não sucumba diante do Botafogo aqui, que ele faça o resultado aqui, porque se perder pode até mudar o resultado lá. Nós sabemos disso, que o futebol é dentro de campo, são 11 contra 11, existem 3 resultados, empate, vitória e derrota, mas o Atlético precisa, para deixar confiança para o próprio elenco, já que ele foi desclassificado dessa competição, precisa vencer aqui e, além de vencer, começar a praticar um futebol que nos dê a convicção que ele pode passar, porque se ele passa, aí vai ter um calendário
mais amplo para 2021. Com certeza, eu não sei qual o momento de 2021 que nós vamos ter torcedor no estádio, mas vamos ter ainda em 2021, a partir do meio do ano, eu acredito que isso possa ocorrer. E a partir desse momento, o Atlético vai poder se credenciar a ter novamente o apoio da sua torcida, porque vai estar em disputa Campeonato Baiano, Campeonato Brasileiro da Série D novamente, né? Campeonato do Nordeste, se o Atlético classificar, e nós esperamos que classifique para isso, e Copa do Brasil. Então, vamos dar um voto de confiança à direção do Atlético, vamos esperar que o Atlético consiga passar pelo time do Botafogo da Paraíba, que a gente é desconfiado com o Botafogo, ele nos desclassificou, e às vezes a gente diz que o Botafogo não tem nada de bom para o Atlético, mas na realidade teve. O Botafogo já deu aqui para o Atlético de Alagoinhas um dos melhores goleiros que passou em Alagoinhas, chamado Pompeia, que inclusive, após sair daqui, já quase no final dos anos 70, em 80, ele foi jogar no Botafogo, lá da própria Paraíba, né? E enfrentando o Fluminense depois de 1.060 minutos, invicto no campeonato. Naquele tempo não era o Campeonato Brasileiro, mas representava o Campeonato Brasileiro. Ele perdeu, tomou gol justamente lá dentro do Maracanã para o Fluminense do Toninho César. Então, o Pompeia foi um dos nomes que marcou o Alagoinhas Atlético Clube, fez história aqui, jogou no Galícia também, fez aquela excursão para Porto Rico, né? Quando o próprio Hélio, um dos bons jogadores, acabou não indo porque se machucou na véspera da viagem. Então, nos resta agora o alento de saber que o Atlético tem algumas competições pela frente, e essa que começa depois de amanhã e é quarta, Chico, porque está no site da Confederação Brasileira de Futebol, e aí o outro que está divulgando que é dia 17 está errado, né? Se equivocou, isso pode acontecer, né? Mas nós vamos esperar, né, que no próximo dia 16, na quarta-feira, 20h30, o Atlético possa consolidar, né, possa iniciar a consolidação do passaporte para essa classificação, não é? Porque o Atlético já raspou a trave no título baiano. Se tivesse vencido, talvez o bem tivesse sido enorme para o Sport Clube Bahia, que a partir dali teria organizado seu time. O Bahia ganhou nos pênaltis, numa infelicidade nossa, e olha o time do Bahia hoje como se encontra, né? Então foram definidos, como o Toninho César já disse, as 8 equipes finalíssimas que vão, finalíssimas não, da terceira fase, da oitava de final da Série D, e os jogos que nós teremos vão ser entre Juventude e Floresta, Juventude classificado, o primeiro, Galvez do Acre e América do Rio Grande do Norte, Salgueiro de Pernambuco, que desclassificou o Vitória da Conquista, e Altos do Piauí, Globo do Rio Grande do Norte e Fest Clube de Manaus, São Luís do Rio Grande do Sul e Aparecidense também de Goiás, né? Marcílio Dias e Goianésia, outro de Goiás, Mirassol de São Paulo e o Brasiliense, que foi o único que classificou da nossa chave, e Goiânia também de Goiás e Novo Horizontino. Observe que o futebol goiano na Série D, todas as equipes que disputou o campeonato classificou, passou para a próxima fase, o que acaba sendo um alento para todos eles. Infelizmente, o Atlético de Alagoinhas está fora, então daqui para frente nós vamos dar somente os resultados, acompanhar as 3 próximas fases, e quem passar pelas 3 próximas fases, fatalmente, Toninho César, estará no Campeonato Brasileiro da Série C em 2021, meu querido. Isso, e se Deus quiser, com público nos estádios, povo vacinado, pagando ingresso e frequentando os estádios. Bom, o José Gomes adiantou aqui a programação oficial do site da CBF, Confederação Brasileira de Futebol. Jogo pré-Copa do Nordeste 2021. Fase único, grupo 4, jogo 3. Antônio Carneiro, estádio Antônio Carneiro, Alagoinhas, Bahia. Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, 19h30, com transmissão da livefc.com.br. Árbitros em campo, árbitro Diego da Silva. O assistente número 1, árbitro assistente número 1, Ailton Farias da Silva também. E o assistente número 2,
é o Leonardo de Jesus Silva, também é quanto Silva. Quarto árbitro, Edvalter Marinho dos Santos. E o árbitro analista de campo é Ademilton Piedade Carigé. Então, Chico, tá aí, Chico Reis, a programação oficial da CBF, quarta-feira, 16 de dezembro de 2020, às 19h30, estádio Antônio Carneiro, Chico.